Boa noite para você que está aí em casa também. Olha, Deus te abençoe. Você que está em casa, você que está no carro, você que está assistindo essa mensagem outro dia, em outro horário, que você seja abençoado também. Que a atmosfera espiritual que está aqui possa te alcançar aí nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sabe, meus queridos, nós temos estudado aqui e aprendido a respeito do poder da gratidão. É algo muito fantástico, porque a gente sabe que nem todos são gratos. E se tem algo que irrita a gente, é a ingratidão. Se você parar para pensar o tanto de amizades que foram desfeitas por causa de ingratidão, não está no gibi. Mas se você parar para pensar também no tanto de amizades que foram construídas por causa de um simples gesto e a pessoa acabou agradecendo, olha, meu irmão, existe muito disso aí também. Então, nós estamos aprendendo aqui a cada vez mais sermos gratos a Deus e gratos também às pessoas, gratos a tudo, irmão. Porque toda gratidão emana de Deus. Tudo aquilo que você tem a agradecer emana de Deus. Sabe, um coração grato faz toda a diferença. Então eu vou passar aqui o texto base, né, que nosso pastor Luiz já passou anteriormente, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, na versão da Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se tem alguma coisa que o Senhor Jesus espera de nós, é o quê? É que nós estejamos dando graças em tudo, irmãos. Afinal de contas, a nossa vida está nas mãos dele, amém? Então, quando você entrega a sua vida na mão dele, você entende que ele está fazendo o melhor para você. Quando você começa a reclamar, você está querendo dizer: Senhor, tu está fazendo errado aqui na minha vida. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos gratos em tudo. E também tem aqui na versão da Bíblia Viva: estejam sempre agradecidos, haja o que houver, em qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Então, uma vez que nós pertencemos a Cristo, nós devemos ser gratos a Ele por tudo. Aleluia. Recordando aqui o que o pastor Luiz já falou anteriormente, a gratidão comum olha sempre para o homem, ou seja, a gratidão natural, né? Quando você recebe alguma coisa, você é grato porque recebeu alguma coisa de alguém, então ela sempre olha para o homem, olha para a pessoa. Mas a gratidão cristã, ela sempre olha para Deus. Porque mesmo que você esteja passando por qualquer situação, por qualquer problema, você sempre é grato a Deus, porque um dia você foi escolhido por Ele e você foi salvo por Ele. Olha aí que maravilha. Então a gratidão cristã sempre olha para Deus. A gratidão não deve ser uma resposta às circunstâncias da vida. Como eu já falei aqui, né? Recebi um presente, então como resposta a esse presente eu vou agradecer. Não. Mas a graça de Deus, ou seja, a nossa resposta tem que ser a graça de Deus, porque um dia, graças a Deus, um dia houve graça da parte dele para conosco, onde nós estávamos mortos, destinados ao inferno, mas a graça dele nos deu vida. Olha lá, a graça de Deus derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus. A gratidão é uma escolha, meu irmão. Isso aqui é uma verdade. Você escolhe ser grato ou você escolhe ser ingrato. Quando você escolhe ser ingrato, é quando você não reconhece aquilo que Deus já fez na tua vida. E se você parar para pensar um pouco, você vai lembrar aí o tanto de coisas que Deus já fez na tua vida. Poxa, não é possível que eu estou passando por isso. Não, irmão. Se você está passando por alguma coisa, nós vamos ler aqui. Se você está passando por alguma coisa, algum resultado Deus espera de você,
por essa situação que você está passando, porque na verdade a gratidão é uma escolha consciente e sacrificial de obedecer a Deus. Então, mais do que qualquer coisa, a gratidão é uma resposta em obediência, contrariando a correnteza murmuradora de um mundo decaído, um mundo caído, porque o mundo está remando para um lado, reclamando, murmurando, brigando, mas nós não, graças a Deus, nós estamos remando contra isso, nós estamos aqui agradecendo. A gratidão e a ingratidão são forças opostas, ou seja, contrárias umas às outras, que produzem resultados completamente diferentes na vida de seus adeptos. Ou seja, todos nós temos essas duas possibilidades, a gratidão e a ingratidão. Qual que você vai escolher? Isso aí só depende de você, por isso que foi dito anteriormente que é uma escolha. E aí também tem aqui o alerta, muitas vezes a ingratidão se manifesta na forma de reclamações, preocupações, ressentimentos e amarguras. Meu Deus. Então, se você por um acaso conhece, em nome de Jesus, não tem ninguém aqui que gosta de fazer reclamação o tempo todo. Ninguém aqui que está preocupado com nada, ninguém aqui que tem ressentimentos de coisas que já passaram, e nem a amargura, irmão? Porque isso aqui é algo terrível. Isso é uma forma de ingratidão. A ingratidão também produz uma vida pesada, vazia, cansativa, amargurada, irritadiça, seca, e para quem está em volta, insuportável. É insuportável, irmão, você está do lado de alguém que vive reclamando de alguma coisa. Meu Deus, terrível. Mas graças a Deus nós estamos aqui para aprender a melhorar isso, hein? Olha aí, você que está nos assistindo aí na live, se você ainda não pratica isso, comece a praticar a gratidão. Seja grato a Deus por tudo. A ingratidão também produz ansiedade, porque fica naquela, poxa, o que vai acontecer depois? Eu sei que já aconteceram algumas coisas, mas foi lá para trás, eu quero saber lá na frente. E aí começa a dar ansiedade. Isso faz mal, hein, meu irmão? Cuidado, hein? A ingratidão é uma rebeldia contra Deus e impede o seu completo agir em nossas vidas. Então, a ingratidão, ou melhor, a rebeldia, ela se manifesta na ingratidão contra Deus. Quando Deus quer agir na nossa vida, mas Ele olha um povo rebelde, olha um povo ingrato. Eu quero te perguntar, qual é a vontade que você tem de fazer alguma coisa para o seu filho, se seu filho não te agradece em nada? Você vive fazendo tudo pelo seu filho e tal, busca na escola, leva no parque, faz não sei o que, leva para almoçar fora, para jantar fora, e a criança nunca está satisfeita, sempre quer mais e nunca agradece. Qual é a vontade que você vai ter de fazer alguma coisa para uma criança assim? Isso é para nós pensarmos, tá, irmãos? Essa definição aqui é muito interessante. Culpa inegável. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus vai nos dizer, que o salário do pecado é a morte. Então, na nossa natureza humana, nós já tínhamos uma culpa que é inegável. Já sabemos que nós tínhamos a culpa. Mas só que nós também fomos atingidos pela graça imerecida. Oh, meu Deus. Então, se nós fomos alcançados pela graça imerecida do Senhor, então, agora, a nossa resposta tem que ser uma gratidão incontida, que eu não consigo conter. Uma gratidão que ela tem que ser exposta mesmo. Senhor, muito obrigado. Não só em palavras, mas também em atitudes. Somente um coração humilde é capaz de ser agradecido por tudo. Então não adianta, às vezes a gente olha na televisão ali, um jogador de futebol dando entrevista, não, porque o nosso time tem que continuar sendo humilde e tal, e a gente tem que, com muita humildade, vamos chegar lá. Não adianta simplesmente falar, é na verdade uma questão de coração humilde. Então, se você tem um coração humilde, você vai ser capaz
de agradecer por tudo. Aleluia. Então, irmãos, o tema dessa noite é exatamente esse aqui, ó. A gratidão que Deus ouve. Meu Deus, isso é importante, hein? Você sabia que Deus ouve a sua gratidão? Deus ouve a sua gratidão. Mas eu também quero te dizer uma coisa, esse aqui é o tema, né? Ao mesmo tempo que Deus ouve a gratidão, existe também a gratidão que Deus não ouve. E isso aqui é interessante. Mas vamos lá, vamos ler comigo aqui, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10. A partir do versículo 10, vai nos dizer, Jesus está falando aqui a respeito de uma parábola interessantíssima. E aí ele vai dizer que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, um era um dos mestres da lei, e o outro era publicano. O publicano era aquele que estava a serviço do Império Romano, cobrando os impostos dos judeus. Então esses dois subiram ao templo para orar. Versículo 11: o fariseu em pé orava no íntimo. Olha só, irmão, a oração que Deus não ouve. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Meu Deus, só está falando dele. Mas o publicano, agora outra parte, mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, a conclusão que a gente chega é que o agradecimento que rebaixa e menospreza o próximo, que foi isso que ele fez aqui, certamente não é o que Deus se agrada. Você entende que ali o fariseu estava querendo se comparar com o publicano, rebaixando o publicano e tal, enquanto o publicano estava com o coração ali agradecendo a Deus, agradecendo não, mais do que agradecendo, se humilhando, né? Dizendo: Senhor, olha, tem misericórdia de mim, reconhecendo que ele era um pecador. Mas sabe de uma coisa, irmão? Isso é importante a gente entender, porque lá no Salmo capítulo 34, versículo 18, vai dizer que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, aleluia, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então é por isso, irmãos, que o publicano, ele acabou ali recebendo, né, essa, podemos assim dizer, esse elogio, né? Ele disse, Jesus disse ali para as pessoas que estavam ali, ele disse: olha, esse aí foi justificado. Mas o cara que estava ali só falando dele, se exaltando ali, ele não foi justificado não. Essa, irmãos, é a gratidão que Deus não ouve, sabe? Mas como eu li aqui, temos também o título de hoje: a gratidão que Deus ouve. E essa gratidão que Deus ouve aqui é onde nós vamos ver que existem situações que vão até nos deixar embaraçados, situações que vão nos deixar às vezes desanimados, situações que vão nos deixar assim na corda bamba. E eu quero ler contigo
no livro de Jonas, capítulo 2. Vou fazer aqui um breve resumo do capítulo 1, porque no capítulo 1, Jonas recebeu uma chamada de Deus, recebeu uma ordem de Deus, e Deus, é interessante que Deus ele chamou Jonas para que ele fosse até a terra de Nínive, mas que ele fosse depressa. Isso que é interessante, né? E aí, ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas fugiu da presença de Deus e estava querendo ir para Tarsis. Ele pagou uma passagem de navio para ir para Tarsis. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história, só estou fazendo aqui um breve amarrado do que aconteceu. No meio do caminho, a Bíblia vai nos relatar que houve uma tempestade, que foi Deus quem causou essa tempestade, e no meio da tempestade, os marinheiros, né, os tripulantes começaram a jogar tudo que tinha lá no mar, para ver se o barco parava de balançar, se dava para ficar mais tranquilo. Só que cada vez mais o mar vinha ficando furioso, podemos assim dizer. E estava lá Jonas dormindo um sono profundo. A Bíblia vai nos dizer que ele estava dormindo um sono profundo. Cara de pau, né, irmão? Sabe? Aí, às vezes eu me pergunto, até que ponto o sono pode nos levar para uma distância daquilo que Deus nos tem chamado, de forma ingrata para aquilo que Ele tem nos chamado. Porque se Deus chamou Jonas para uma missão e ele está indo para outra situação, ele não está sendo grato a Deus, porque estaria em desobediência. Então, quando Jonas acorda, o pessoal fez lá um 011 deles na época, que eu não sei qual era, e tal, ó, o culpado vai ser aquele que ganhar, e tal, 011, e pá. Quem vocês acham que foi o culpado? Jonas. E aí perguntaram, Jonas, cara, o que foi que aconteceu aí? O que você fez? Você está em débito aí com o seu Deus? E tal. Aí Jonas disse, olha gente, não tem jeito. Eu tentei escapar, mas não tem jeito. Só tem um jeito de vocês ficarem livres dessa tormenta aí do mar. É me lançando ao mar. E aí, aqueles homens, eles estavam temerosos, porque viram o poder de Deus, do Deus de Jonas, que estava fazendo aquele alvoroço ali no mar, causando a tempestade. E aí eles lançaram Jonas no mar. E aí é interessante que eles ainda fizeram propósitos com o Deus de Jonas. Se você ler aí, você vai ver que eles estavam muito atemorizados. E no último versículo do capítulo 1 vai dizer que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Então, irmãos, pensa nesse cenário. Jonas estava indo para um lugar, estava dormindo, acordou assustado, porque acordaram ele, e agora ele é lançado ao mar. Agora que ele é lançado ao mar, o que era certo para ele? A morte. A morte era certa. Mas aconteceu um milagre. O que parecia ser a morte, na verdade era um milagre. A Bíblia vai dizer que um grande peixe engoliu Jonas. Tem uma versão, agora eu não me lembro qual é a versão da palavra de Deus, vai nos dizer em Mateus que ele passou 3 dias no ventre da baleia. Mas eu quero te dizer que, na verdade, aquele momento em que ele é engolido por aquele peixe, na verdade ali ele está recebendo um milagre. Recebendo um milagre. Irmão, como é que pode? Como é que pode um cara ser lançado no mar e uma baleia ou um peixe grande engoli-lo e não morder, não dilacerar, não acontecer nada com ele? E aí nós partimos para o capítulo 2. Você está comigo, meu irmão? Dorme não, hein? Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe. Então ele estava lá na barriga do peixe, irmão, orando. E disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares,
e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Ô Lucas, tá na arca aí, se puder botar. Isso, obrigado. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. Olha só, irmão. Aqui, Jonas, ele começou a se lembrar, cara, de tudo aquilo que ele já tinha passado com Deus anteriormente. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo daquela situação. Ele conhecia Deus. Não é à toa que Deus o chamou para uma missão. Amém? Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Imagina a escuridão que estava ali, meu irmão. Ele não sabia o que estava fazendo, não sabia o que tinha ali do lado. Outro milagre, ele conseguir respirar dentro daquele peixe. É mole? Meu irmão, vai pensando aí. Afundei até chegar nos fundamentos dos montes, ou seja, até chegar nas bases dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, e eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E aí a gente volta para os slides. Versículo 9. Agora Jonas vai dizer aquilo que faz toda a diferença na vida daquele que está passando por um problema. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, irmãos, dentro da barriga do peixe, Jonas fez aquela última oração. Última oração, porque ele não sabia se, já estava no terceiro dia, ele não sabia quanto tempo ele iria resistir ali, né? Então aquela oração veio de dentro. Mas nessa oração, ele ofereceu um cântico de gratidão ao Senhor. E sabe, irmãos, às vezes a gente, quando está passando por problemas, quer sejam eles, qualquer um dos problemas, financeiro, problema familiar, problema de saúde, sabe, meu irmão, qualquer que seja o problema, a tendência humana, a tendência carnal é reclamar, a tendência natural é estar murmurando e reclamando da situação que está passando. Mas aqui Jonas fez diferente. Jonas estava ali fazendo um clamor, e um clamor de adoração a Deus, de gratidão a Deus, e até de arrependimento. E sabe, depois de tudo isso que ele passou, olha o que acontece no versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. E o que aconteceu? O peixe vomitou Jonas em terra firme. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, meu irmão, o maior milagre, às vezes você quer ver um milagre, você, Senhor, me mostra um milagre. Senhor, eu quero ver, eu quero ter experiências contigo. Meu irmão, você está preparado para entrar no ventre do peixe? Porque lá no ventre do peixe, não adianta você murmurar não. No ventre do peixe é lugar de agradecer, de ser grato. Senhor, não sei porque que eu estou aqui, mas tu sabes. Senhor, não sei porque eu estou passando por isso, mas tu sabes. E o teu nome seja glorificado por essa situação. E em nome de Jesus, meu irmão, tu vai ver a situação mudar. Sabe, existe um videozinho, que de repente você já viu aí no YouTube. Um videozinho que está um helicóptero passando, um avião passando, e aí está um cara num carro de luxo. Ele olha aquele helicóptero, aquele avião passando, não sei. Aí ele olha,
poxa, eu queria ter aquele helicóptero, queria ter aquele avião ali e tal. Isso ele está aqui no carro de luxo. Aí um cara num carro velho, do lado do carro dele, olha para o carro dele e fala assim: poxa, eu queria ter um carro novo desse aí. Aí, um cara que está passando de bicicleta, andando na sua bicicleta, ele olha aquele carro velho, pensando assim: poxa, todo dia eu estou indo trabalhar de bicicleta, olha só, chegando todo suado no trabalho. Eu queria menos um carro velho desse aí para eu poder ir de carro para o trabalho. Aí, o cara que está passando de bicicleta, de repente, ele passa num ponto de ônibus e está um cara lá meia hora esperando o ônibus. Meia hora esperando o ônibus e nada do ônibus passar. O cara pensou assim: poxa, queria tanto ter uma bicicleta para eu poder ir para o meu trabalho, ficar aqui meia hora esperando o ônibus. Se eu tivesse bicicleta já tinha chegado. Aí nisso, está um cara de cadeira de rodas, olhando o cara pegando o ônibus, andando com as suas mãos, com os seus pés, né? Andando com os seus pés, né, irmão? Andando com a mão não. Subindo no ônibus com as suas mãos e com os seus pés. E aí ele olha assim: poxa, como eu queria estar entrando naquele ônibus, com aquela disponibilidade, com aquela vontade, com aquela saúde. E aí nisso, tem alguém no hospital, que não consegue fazer nada, que não consegue falar nada, pensando: poxa, eu queria tanto estar em casa agora, nesse momento, com a minha família, mesmo na cadeira de rodas. Sabe, meu irmão, sempre temos a oportunidade de agradecer. Sempre temos a oportunidade de agradecer. Você viu que foi escalonando, né? Foi do mais alto patamar, foi descendo, mas nenhum deles reconheceu que aquilo que eles tinham era o bastante. Isso é muito triste. Irmão, seja grato pelo que você já tem. Não cobice o que é dos outros, porque eu queria ter o que fulano tem. Não faça isso. Você é único. Se você tem o que você tem, hoje, cara, Deus, já tem te abençoado com o que você tem. Se você olhar em volta, cara, vai ter muita gente aí numa situação pior que você. Eu tenho amigos que estão acamados hoje, tenho orado por pessoas, sabe, meu irmão, que queria estar numa situação que nem de repente você está. Pessoas que não estão preocupadas com conta no banco, se estão com débito de conta, se estão com problema familiar. Pessoas que estão lutando pela vida, meu irmão. Seja grato a Deus pela vida que você tem. Seja grato. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu estou respirando. Senhor, obrigado porque tudo meu funciona. Às vezes dá uma dorzinha aqui, dorzinha ali, né? Mas seja grato que daqui a pouco essa dor vai sumir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente começa a entender a vida de outro lado, com outro olhar. Pode subir o ministério de louvor. Não vou me alongar muito não. A gente começa a olhar a vida de outro lado. E você vai poder fazer a sua escolha. Você vai reclamar ou você vai agradecer? Você será grato ou será ingrato? E o último slide que eu quero colocar aqui é de Charles Spurgeon. Uma frase interessante que ele falou aqui: se você não está contente com o que você tem, ainda não estaria satisfeito se tivesse o dobro. Meu Deus. Imagina hoje o que você tem. Imagina daqui, sei lá, você almejando, daqui a um ano eu quero ter o dobro do meu salário. Meu irmão, se daqui a um ano você tiver o dobro do teu salário, se você não está satisfeito com o que você tem hoje, você nunca estará satisfeito com aquilo que você vai ter. Então, o dia de estar satisfeito e agradecer a Deus é hoje. É hoje. Sabe, meu irmão? Agradecer abre as portas para que novas bênçãos cheguem. Agradecer abre as portas para que Deus possa literalmente até fazer mais por você do que aquilo que você pede. Assim como eu falei, Senhor, obrigado porque está tudo bem comigo, eu estou me movimentando, uma dorzinha que você está sentindo, irmão, Deus vai curar. Comece a ser grato a Deus. Senhor, graças ao Senhor eu estou bem, estou com tudo funcionando. Obrigado, Jesus. Profetiza em fé, por mais que esteja alguma coisa ruim acontecendo, meu irmão.
Em nome de Jesus, que nós possamos entender, irmãos, que há um poder muito grande na gratidão. Sabe que existem coisas que só são liberadas através do nosso falar. Porque a boca fala, o que está cheio, o coração. Então, se o teu coração estiver cheio de gratidão, você não vai murmurar, você só vai agradecer. Em nome de Jesus, fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Grande